noite a todos. Que bom podermos estar juntos novamente para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu quero ler um texto hoje que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Mateus 25, 31 até o 46. O texto é um pouquinho grande, mas eu vou tentar ser mais breve nas minhas colocações. Vamos lá. Jesus terminou dizendo: Quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados do meu Pai. Venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos? Com fome lhe demos comida, ou com sede lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizerem isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome, vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não ajudamos? O rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Amém. Eu quero falar um pouquinho essa noite sobre juízo final. Juízo final. Escolhas, queridos, são decisões que nós precisamos tomar diariamente. Decisões que nós tomamos vão repercutir muitas vezes em toda a nossa história. Por isso precisamos saber escolher bem, escolher com sabedoria, com critérios e com cautela, porque a decisão que eu tomo hoje pode refletir o restante da minha vida. E aí não adianta depois eu reclamar com meu pai, minha mãe, meus amigos, irmãos e até com Deus. Por quê? Porque nós temos a liberdade de tomar decisões, de fazer escolhas. Nossa colheita será fruto das decisões que tomamos. Como diz o ditado, colhemos o que plantamos. Eu vejo na Bíblia um livro que levou cerca de 1500 anos para ser escrito. Na verdade, a palavra Bíblia quer dizer biblioteca ou livros. São 66 livros que levaram cerca de 1500 anos para serem escritos. E cada um desses ensinos nos mostra o valor de decisões, o valor de tomar caminhos e acertar. E quando eu vejo aqui nesse texto que lemos, e talvez seja um dos temas mais palpitantes para o cristão, é o tema que trata de juízo final. Talvez seja o que preocupa muitos, talvez seja o que faz muita gente fazer ou deixar de fazer, em função de juízo final. E quando eu leio na Bíblia, eu vejo que Jesus não estabeleceu data, Deus não estabeleceu data, não disse dia nem hora, muito pelo contrário, ele diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai.
Mas o que eu posso aprender com esse tema, juízo final, já que eu não sei quando vai ser, quando vai acontecer? Eu extraí pelo menos 3 verdades desse texto que acabamos de ler. A primeira delas é a que se encontra no versículo 31, primeiro que nós lemos. Diz assim, olha, Jesus terminou dizendo, quando o Filho do Homem vier como Rei, todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele. Jesus será visto como jamais foi visto. Essa é a primeira grande verdade que eu vejo nesse texto. O Jesus que nasceu numa manjedoura, foi humilde, filho de carpinteiro, viveu em casa simples com pai, mãe, irmãos, irmãs. Esse Jesus um dia voltará como nós jamais vimos. Esse Jesus que foi rejeitado, foi humilhado, foi crucificado, foi abandonado. Esse Jesus será visto como jamais foi visto. Jesus hoje é o nosso Senhor, o nosso advogado, o nosso irmão, o nosso amigo, mas um dia ele virá como juiz, virá como rei, virá para julgar aquilo que fizemos ou que deixamos de fazer, aquilo que a palavra nos ensina e que nós cumprimos ou não. Então essa é a primeira verdade que eu vejo nesse texto. A segunda verdade, aquilo que para mim é verdade, a segunda é que ele fará a distinção entre bons e maus. Veja que cristianismo é prático. Bom é aquele que ama o próximo. Bom é aquele que estende a mão ao carente, ao faminto, ao que está nu, sem ter o que vestir. Bom é aquele que vai visitar o encarcerado, o doente. Bom é aquele que socorre o aflito. Bom é aquele que caminha junto e ajuda a levantar o que está caído. Isso é o que o Evangelho nos ensina, isso é o que Jesus nos ensina. Princípios de bondade que estão presentes em muitas religiões do mundo nasceram do cristianismo. Princípio de bondade que se encontra em nossas constituições, tratados, ensinos, doutrinas em vários lugares do mundo nasceram do coração de Jesus para nós. E o que eu quero dizer com isso? O Evangelho é prático. Quando Jesus vier nos julgar, no juízo eterno, ele procurará ver aqueles que foram bons daqueles que foram maus. Aqueles que simplesmente deixavam a palavra passar, entrava por um ouvido, saía por outro e nunca estendeu a mão para o necessitado, para o carente. Aquele que viu o sofredor numa calçada com frio, molhado e jamais ajudou, muito pelo contrário, cruzou a estrada, esses são os maus. Olha, no juízo final, Jesus fará a distinção entre bons e maus. E a terceira verdade que eu vejo nesse texto é que haverá eternidade. Versículo 46 diz, Jesus terminou assim, portanto esses irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Haverá um castigo eterno e haverá uma vida eterna. 2 caminhos. Você anda com Cristo ou você está sem Cristo? Ou você é bom ou você é mau? Então, há um preço a pagar entre saber se o que a Bíblia diz é verdade ou não é. E que preço é esse, pastor? É que quando acontecer o juízo final, será o último dia. Não haverá mais como tomar decisões. Então, fazer o certo precisa ser agora. A nossa vida precisa ser vivida com fé, sim, mas também com obras. A Bíblia diz que fé sem obras é morta. E fazer obra também sem fé não nos leva muito longe. É um mero ritualismo. Então, querido, vamos aprender. Jesus um dia vai voltar, como jamais foi visto. Ele fará distinção para vivermos uma eternidade. Para caminhar com Cristo, é preciso ter postura. É preciso abrir mão de si mesmo. É preciso crer e viver o Evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar? Ó Deus eterno, reconhecemos a Ti como nosso Senhor, nosso Deus. Ao mesmo tempo, Pai, e por isso
peça a tua bênção sobre nós. Bênção de cura, bênção de paz, bênção de perdão, harmonia e amor. Deus, entregamos a nossa família e o nosso coração em tuas mãos. O nosso intelecto, Pai. Ajuda-nos a ter sabedoria e discernimento em cada situação que nós temos que passar. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Livra-nos de todo mal. Nós a te oramos, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus os abençoe. Um grande beijo no seu coração.